a governança, né, ela é promovida, conforme aquele conceito, por meio desses mecanismos de liderança, estratégia e controle, né? Quando a gente fala em liderança, num contexto de governança, a gente está falando desse conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental das pessoas, né, que são intituladas líderes, exercida por essas pessoas que estão em cargos de liderança para assegurar a existência de algumas condições mínimas para o exercício dessa boa governança institucional. Então, quando eu estou falando de liderança, eu vou falar de promover a integridade, eu vou falar de garantir competências, né, entre as pessoas para que os serviços possam ser entregues, eu vou falar de responsabilidade e eu vou falar de motivação. Né? E aqui a gente, especialmente quando a gente fala desses itens, a gente diferencia o líder do que é só chefe. Né? O só chefe é aquele que é só um gestor, ele vai lá, manda e algumas pessoas vão lá e obedecem. Mas quando a gente fala desses mecanismos de liderança, a gente está falando de algo mais amplo, que é na implementação, né, dessas características, você imprimir essas características às equipes de trabalho. Quando a gente fala de liderança, práticas comuns dentro da questão da governança são estabelecer um modelo de governança institucional. Hoje a Unifei, por exemplo, não possui ainda um modelo maduro de governança institucional, né? A gente fala de promover a integridade, como eu falei para vocês, aqui na Unifei nós temos uma instância de integridade, essa instância de integridade ela é vinculada ao Comitê de Governança e Gestão de Riscos, mas ela trabalha, até pouco tempo ela trabalhava de uma maneira muito independente, ela não trabalhava integrada às atividades dos demais gestores de risco. Nesse ano, né, de 2023, a gente conseguiu aproximar um pouco mais a instância de integridade dos demais gestores de risco, mas ainda temos muito a evoluir, né, na parte de riscos de integridade. E a outra prática que foi colocada aqui é da capacidade de liderança, né? Então, você promover a capacidade de liderança significa você também garantir condições para que você tenha bons líderes na instituição. Quando a gente fala de estratégia, a gente vai falar dessa definição de diretrizes, de objetivos, de planos, planejamento, de ações, né, de critérios para priorização, para a gente conseguir fazer alinhamentos administrativos, né, tanto entre a administração e as partes interessadas, para que esses serviços e esses produtos da instituição, eles alcancem o resultado pretendido. Então, aqui na Unifei, por exemplo, quando a gente fala em instrumentos de estratégia, a gente tem o nosso PDI, o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, é o documento máximo, né, que a gente tem aqui na instituição para trabalhar a governança com relação ao mecanismo de estratégia. E com relação a controle, a gente vai falar dessa parte de processos para mitigar riscos com vistas a alcançar os nossos objetivos institucionais, né? Então, quando a gente fala de controle, mecanismos de controle, a gente está falando de transparência, a gente está falando de responsabilização, a gente está falando de satisfação das partes interessadas e a gente está falando da auditoria interna, né? Que existe uma confusão sobre qual é o papel da auditoria interna, né, na instituição. E nós aprendemos com eles, inclusive, né, nesse ano. Os setores de auditoria interna, eles não são setores de controle interno. Eles participam, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o nosso modelo de gestão de riscos, eles participam, né, na questão de controle, mas eles não são uma unidade de controle interno. A gente vai ver aqui que os controles, eles são exercidos dentro de cada unidade. Toda unidade é uma unidade de controle interno da sua própria unidade. Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, resumindo, né, quando a gente fala de governança pública, a gente fala de 3 mecanismos: liderança, estratégia e controle, são as nossas frentes de atuação. E aí a gente fala de um conjunto de práticas, né, dentro de cada uma dessas estratégias, desses mecanismos, desculpe.